Fala galera, aqui é o Felipe Gris e você está no canal Som de Jogo. Quem está minimamente informado sobre a indústria de videogames sabe que recentemente a Microsoft lançou o videogame mais poderoso de todos os tempos, o Xbox One X, que chegará oficialmente ao Brasil em breve. Ainda não testei o X, mas desde muito antes do seu lançamento, muito se fala a respeito do seu poder, que os gráficos são bonitos, roda 4K nativo, 60 frames por segundo, não sei quantos teraflops, etc. Isso tudo obviamente é muito bom e não vejo a hora de poder ver pessoalmente. Mas a família Xbox tem um recurso sobre o qual ninguém fala ou se fala pouquíssimo. Trata-se na verdade de um recurso de áudio em que o usuário pode habilitar o áudio espacializado, ou áudio 3D como alguns chamam, quando se usa headset. O mais interessante é que seu headset não precisa ter o recurso, o Xbox já entrega o áudio espacializado pronto para o usuário. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre esse recurso, mostrar como se habilita e passar minhas impressões a respeito, já que uso o recurso há algum tempo. Vou aproveitar para falar um pouco a meu respeito de qual é a minha relação com essa área e o porquê que eu gosto tanto dela. Se você quiser saber de tudo isso, senta aí e rola o vídeo até o fim. Antes de mais nada, vamos falar a respeito de como foi que ocorreu essa evolução do áudio até chegar no que temos hoje, que é a reprodução espacial. A experiência de áudio ou de som espacializado começou, acreditem, na Idade Média. Lá nos tempos do canto gregoriano, uma prática muito comum na música era de se dividir o coral em duas partes, com cada uma representando algo, Deus, o diabo, o céu ou o inferno, por exemplo. Com o coral dividido assim, os compositores exploravam a técnica de pergunta e resposta. Por exemplo, o coral da esquerda cantava e o da direita respondia. Assim, os fiéis escutavam a música com o coral dividido entre esquerda e direita. Isso nada mais é do que os primórdios da experiência de música em estéreo, ou seja, em dois canais, esquerda e direita. A exploração do som espacializado continuou no decorrer da história da música, ao se posicionar músicos da orquestra em posições incomuns da sala de concerto. Obviamente, um caminho similar ocorreu depois que se dominou a técnica de se gravar áudio. Os dispositivos que reproduziam áudio evoluíram de um sistema de somente um canal, como um rádio simples ou mesmo um gramofone, se formos mais longe, para um completo sistema de surround sound. Hoje em dia, o campo de áudio espacializado envolve toda uma linha de pesquisa, tanto na música quanto na engenharia de áudio. Eu tenho mestrado em composição musical pela Universidade Federal da Paraíba e adoro essa área. Meu TCC envolveu umas pesquisas sobre isso. Um dos grandes desafios de um sistema de áudio espacializado é justamente imergir o ouvinte e reproduzir uma paisagem sonora natural aos ouvidos. Foi tentando fazer isso que há alguns anos surgiu o sistema padrão dos home theaters, por exemplo, compostos de 6 canais, 2 frontais, esquerda e direita, um central, 2 traseiros, esquerda e direita, e um subwoofer que cuida somente dos graves. É o famoso sistema 5.1. Embora não seja uma maravilha, esse sistema funciona muito bem. Mas e no caso de um headset que só tem 2 canais, como fazer essa espacialização? Na verdade, esse é de fato um grande desafio. Imergir o ouvinte numa paisagem sonora completamente envolvente, tendo somente 2 canais disponíveis. Existem inúmeras técnicas e ferramentas para se fazer isso. Ambisonics, gravação com microfones espaciais, filtragem de frequências, utilização de compressores, HRTF, etc. Não pretendo falar sobre as técnicas de espacialização para não deixar o vídeo muito longo e chato, mas o que eu quero salientar aqui é que essa é uma tecnologia tão impressionante quanto os 4K 60 FPS do Xbox One, mas que infelizmente pouca gente dá trela. E por que essa técnica é tão legal e vem sendo tão explorada nos jogos? Meu amigo, senta aí que lá vem a história. Isso tudo tem a ver com imersão. O ouvido humano está longe de ser um dos melhores da natureza. Nosso alcance de frequência é curto. Ao nascer, a amplitude da audição humana vai de 20 a 20 mil Hz, sendo que é comum haver alguma perda no decorrer da vida. Portanto, é comum que um adulto normal escute entre 40 e 16 a 18 mil Hz. Cachorros escutam até 40 mil Hz, golfinhos e morcegos até 100 mil. Além disso, o ouvido humano leva entre 8 a 10 milissegundos para processar o estímulo auditivo. Cachorros, por exemplo, levam 6 milissegundos. Embora também não sejamos os melhores na natureza, uma coisa que o ouvido humano faz bem é localizar o som, ou seja, descobrir de onde vem a fonte sonora. E o ouvido humano evoluiu a esse estágio porque isso tudo tem a ver com o instinto de sobrevivência. Antigamente, bem antigamente, no tempo das cavernas, a humanidade precisava sair para caçar. Então imagine a situação. No meio da mata, um grupo armado só com arco e flecha, talvez uma lança, e eles escutam a caça fazer barulho no meio da mata. Era vital nessa situação localizar e rápido de onde vinha aquele barulho, porque isso iria garantir o jantar do dia. Outro exemplo interessante, mas nessa mesma cena da caça. Imagine que o barulho que o grupo escuta é diferente do comum. As folhas estão se mexendo mais intensamente, o barulho é mais alto, mais agitado, ou seja, o bicho é maior do que aquele que eles normalmente costumam caçar. Aí, meu amigo, era hora de fugir para não virar a caça. Perceba que nesse exemplo não foi preciso ver o que estava acontecendo para decidir. O som já deu informações suficientes sobre do que se tratava, se era caça ou se era uma ameaça. Aliás, outra coisa interessante. Nesse caso, foi o som que determinou a escolha do grupo, de partir para a caça ou de fugir. E é basicamente isso que acontece com o som nos jogos do século XXI. O negócio está evoluindo no sentido de fazer com que a implementação de áudio seja tão eficiente que a resposta do jogador seja de uma maneira como se aquele som existisse na realidade. E será que isso está acontecendo? Será que esse recurso de áudio 3D está funcionando bem? Para mim, sim. Vou mostrar aqui um trecho de uma partida PVP no Destiny 2.
Para resumir, eu consegui um kill somente porque eu vi o adversário se aproximando por trás. Ele veio correndo com a espada na mão, mas antes dele chegar eu percebi pelo áudio. Lembrando que no Destiny 2 a espada é one hit, one kill. Dá só uma olhada. Essa acabou com a festa deles. Analisando o trecho com mais calma, estava eu e um companheiro de time. Os dois achando que tinha adversário na sala ao lado, e não sei quem estava mais com medo de ir lá ver. O negócio estava meio tenso, mas de repente eu vi o adversário se aproximando por trás. Na verdade, deu para perceber que o adversário chegou pulando. Eu ouvi a aterrissagem do pulo dele e ele correndo na minha direção. Nesse meio tempo, um terceiro membro do meu time tentou atirar nele. Se eu escuto correria e tiro atrás de mim, instintivamente eu me viro para ver o que está acontecendo. E quando me virei, dei de cara com o adversário já perto de mim. Só deu tempo de atirar. Depois dessa breve análise, vamos dar uma olhada no trecho de novo. Tente ouvir o trecho com seu headset ou headphone, mesmo o fone do celular já vai ser melhor. Você vai poder ouvir os sons que eu acabei de falar. Essa acabou com a festa deles. Pois é, meus amigos, consegui ponto no PVP por conta de um áudio bem implementado, que me permitiu reagir instintivamente a um evento. Isso é o mais interessante da imersão que o áudio 3D proporciona. Esse do vídeo foi somente um exemplo. Outra situação que acontece bastante é reagir à posição dos tiros. Se você está andando pelo mapa e ouve tiros, é bom que você consiga reagir a eles. Seja para ir ver o que está acontecendo ou para fugir, como no exemplo dos Homens da Caverna que eu mencionei. Aliás, fazendo parênteses sobre isso, uma situação comum em PVP é quando eu ouço tiro, vou lá ver o que está acontecendo e tá lá um cara do meu time gastando munição, dando tiro no vento. Pelo amor de Deus, não façam isso porque distrai muito. Como eu já falei, tecnicamente falando, o grande desafio é oferecer ao jogador essa experiência de áudio imersivo utilizando somente 2 canais, que é o caso da maioria dos headsets. Sim, existem headsets com vários falantes ou drivers em cada lado, o que ajuda de fato a entregar ao usuário esse tipo de experiência. Nunca testei esses headsets, mas tenho muita vontade. O fato é que é impossível uma espacialização de som real apenas com 2 canais. Tudo nada mais é do que uma simulação. Portanto, quando você vir por aí que um headset com somente 2 canais, 2 drivers ou falante tem um recurso de áudio 3D, trata-se na verdade de uma simulação. Não é ruim ser uma simulação, já que existem várias delas muito bem feitas, como as que o Xbox oferece. Só falo isso para não cair no conto do vigário e acreditar que você está comprando uma experiência de áudio 3D real, como algumas empresas tentam vender. Fazer essas simulações de áudio 3D é algo que envolve muito conhecimento. Engenharia de áudio, acústica, psicoacústica, programação são alguns dos conhecimentos que é preciso ter para implementar isso direito. E por isso eu digo que, pelo menos para mim, é algo tão impressionante quanto qualquer gráfico em 4K. O mais legal é que no Xbox você encontra uma feature com a qual você pode habilitar o áudio 3D para qualquer headset e posso te adiantar. Funciona muito bem. Na verdade, o Xbox oferece 3 outputs de áudio diferentes para quem joga com headset. O primeiro é o tradicional estéreo, é simplesmente o som dividido em 2 canais, esquerda e direita, e ponto final. Funciona bem, mas obviamente não entrega uma experiência 3D completa, embora tenha sim algum sentido de espacialização. Digo que ainda tem algum sentido de espacialização por conta da implementação nativa do áudio do jogo, já que os programas de implementação sempre trazem essa opção, e normalmente os produtores a utilizam. A segunda opção é a implementação de áudio 3D feita pela própria Microsoft. Funciona muito bem e vai com certeza te entregar uma boa experiência de áudio 3D, caso você não tenha um headset que já tenha esse recurso. Uma ótima saída para quem não quer gastar mais. Por fim, o Xbox oferece o áudio 3D implementado pela Adobe. A Adobe é uma empresa especializada em codificação de áudio. Eles criam tecnologias de codificação, decodificação e compressão de áudio, e também investem forte em tecnologias de redução de ruídos em áudio. As tecnologias desenvolvidas pela Adobe praticamente se tornaram padrão de qualidade no mundo inteiro, e a grande maioria das salas de cinema do planeta utilizam tecnologia Adobe. É essa empresa que oferece a tecnologia de decodificação de áudio 3D exclusivamente para o Xbox One, e eu preciso dizer a vocês, é sensacional. Comparando o output da Adobe com o da Microsoft, que eu acabei de mencionar, eu percebo que o da Adobe é muito mais preciso na localização sonora. Fica muito mais claro para o ouvinte de que posição o som está vindo. Além disso, as transições de posicionamento do áudio são muito mais fluidas no caso da Adobe. Quando o jogador se movimenta pelo cenário e todo o áudio vai mudando de posição à medida que o jogador se posiciona, essa mudança soa muito mais natural com a tecnologia da Adobe. Por fim, a impressão que minha audição teve é que, além de mais fluido, o áudio apresenta um corte nas frequências médias. O ouvido humano não é tão eficiente para processar frequências graves e agudas. As frequências médias precisam de menos energia para excitar o ouvido, enquanto graves e agudos necessitam de mais. Talvez pensando nisso, a engenharia de áudio da Adobe cortou um pouco dos médios, o que faz com que as frequências graves e agudas se ressaltem um pouco mais, equilibrando a audição de todo o espectro de frequência que a paisagem sonora em questão oferece. Beleza, e como habilita essa função? Antes disso, devo dizer um ponto negativo dela. Ela é paga. Isso mesmo, você precisa comprar isso da Adobe. Para isso, você precisa baixar o aplicativo chamado Dolby Atmos no seu Xbox. Isso você faz da mesma forma que baixa qualquer aplicativo. O download do aplicativo é gratuito. Quando você abre o aplicativo, vai encontrar as instruções de como comprar.
Na época em que eu comprei, custou R$ 57,00. A parte boa é que a Adobe permite que você teste a função por 30 dias de graça. Depois de baixado, você precisa ir no menu de configurações do seu Xbox na parte de áudio. Nesse menu vai ter uma caixa de opções que você abre e lá vão aparecer essas 3 opções que eu falei. Eu sei que o ideal seria eu ter uma placa de captura e mostrar esse passo a passo, mas infelizmente eu não tenho. Se você tiver alguma dúvida de como habilitar essa função, deixa aí nos comentários que eu respondo com prazer. E aí você pode me perguntar, e aí Felipe, vale a pena? Cara, eu não gosto de dizer se algo vale ou não a pena, porque acredito que isso seja muito pessoal. O que eu posso te dizer é, eu sou músico e maluco por áudio e te digo que o negócio é muito bom. Se for para dar uma recomendação, eu te recomendo que baixe o aplicativo e aproveite os 30 dias gratuitos. Aí você pode tomar uma decisão por si só. Uma informação importante é a seguinte, se você possui um headset que já tem essa tecnologia de processamento 3D de áudio, é importante que você desligue se quiser testar o da Microsoft ou da Adobe. Caso contrário, o áudio vai ser processado 2 vezes e não vai ser legal. Os jogos que eu joguei utilizando o áudio 3D foram Destiny 2, Halo Wars 2, Tales from the Borderlands, Sonic Mania e Unravel. Todos soaram muito bem, embora o áudio do Sonic Mania não foi concebido para ter uma paisagem 3D tão desenvolvida quanto o Destiny 2, por exemplo. Eu já mencionei anteriormente, mas vale a pena salientar. Essa não é uma feature exclusiva do Xbox One X, e sim da família Xbox. Eu mesmo uso no Xbox One original sem nenhum problema. Então é isso, galera. Quero finalizar o vídeo dizendo mais uma vez que sou maluco por áudio e games e tudo que envolve esses assuntos. Gosto da parte técnica, da parte tecnológica, de falar das ferramentas e tudo mais. Mas o que eu gosto mais mesmo é da parte cognitiva do áudio. Entender o impacto que o áudio tem no cérebro do ouvinte. Adoro essa parte de cognição auditiva, neurociência da audição e psicoacústica. Isso sem falar de som e afeto, que é outro assunto que me interessa bastante. Mas tudo isso é tópico para os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui. Se gostou e ainda não está no canal, se inscreve aí. Vai ajudar o canal a crescer. Um abraço e até mais.